Oi, galerinha do meu canal. E aí vamos ter mais um pouquinho de ciências, a melhor matéria do mundo. Quem acha, levanta a mão. Então vamos lá, preste atenção. Hoje eu vou falar para vocês do sistema imunológico. Não vai ser uma aula a nível de ensino médio, que é uma aula a nível de ensino fundamental. Depois vocês assistam o Sistema Imunitário 2, porque aí vai ser uma aula mais aprofundada, onde eu irei tratar especificamente dos tipos de glóbulos brancos, tá? Mas essa daqui é uma aula introdutória. Então vamos lá. O sistema imunitário, nosso sistema de defesa, né? Que tem que estar agora nessa época de pandemia, lá em cima, super em alta, para poder combater essas viroses. Então vamos lá. O sistema imunitário, gente, ele é formado pelos glóbulos brancos, que são os nossos anticorpos, né? Que trabalham em identificar os antígenos. O que são os antígenos? São as partículas estranhas, os corpos estranhos e partículas estranhas que penetram no nosso organismo. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, pode ser N coisas, sabe? Desde que ele introduza no nosso corpo e não seja natural do nosso corpo, já é um antígeno. Então, os nossos glóbulos brancos precisam ir para este local, onde esse antígeno conseguiu entrar, e identificar que tipo de antígeno, porque aí depois nós vamos estudar especificamente que nós temos os anticorpos que vão combater vírus, aqueles que fazem fagocitose de bactérias, que combatem bactérias. Cada anticorpo tem uma especialidade em combater um tipo de agressor, tá? Então, falando de imunidade, nós temos a nossa imunidade natural, que são algumas imunidades, por exemplo, algumas formas naturais que o nosso corpo tem de se proteger. Por exemplo, as lágrimas é uma forma de proteção do corpo natural, porque as lágrimas têm lado bom de chorar, gente, porque elas lubrificam e limpam os olhos. Nós temos os cílios, são barreiras naturais, né? A sobrancelha é uma barreira natural. A pele, gente, uma barreira natural que nós temos para combater. Os cílios que nós temos no nariz, né? Esses cílios, esses pelinhos do nariz também ajudam. É uma barreira natural que nós temos, mas pode cortar, tá, gente? Isso que estão saindo para fora. Mas então, é uma barreira natural que nosso corpo tem de capturar as impurezas. Aí nós temos o suco gástrico, que também é uma barreira natural. Nós temos o pH vaginal, que ajuda também a impedir que bactérias se instalem e fungos se instalem na vagina. Nós temos N barreiras naturais. Mas hoje eu quero falar de dois tipos de barreiras artificiais, ou imunização artificial. Nós temos dois tipos, o soro e a vacina. São muito parecidos, mas ao mesmo tempo agem bem diferentes. Ambos você toma no postinho de saúde, mas é diferente. Presta atenção. O soro é o anticorpo pronto, produzido normalmente em outro organismo que foi acometido propositalmente pelo pesquisador, né, pelo médico, para produzir aquele anticorpo. Ou seja, é a defesa pronta. E por que você vai tomar o soro? Porque não dá tempo do seu organismo identificar o agressor e não dá tempo dele produzir anticorpos. Porque o nosso sistema de defesa, ele trabalha em linhas de defesa. Então tem que ter, primeiro, ele tem que migrar células para o local da infecção. Depois ele vai identificar. Depois ele tem que ver como esse agressor age no seu organismo, e depois produzir formas de combater efetivamente. Só que existem doenças, por exemplo, não é só doenças, né? Por exemplo, você é picado por uma cobra. Não dá tempo, o veneno da cobra no seu organismo, não vai dar tempo para você passar por todas essas etapas de produção de defesa natural. Não vai dar tempo. Então, qual que é a solução? Você toma o soro antiofídio, que é o soro já com os anticorpos prontos, a defesa pronta. É tipo assim, um remedinho que combate o veneno rapidamente. É o soro da raiva, não dá tempo e o nosso organismo não
tem cura para raiva. Ele não consegue como é que eu vou dizer? Combater a raiva. A única saída que a gente tem que é tomar esse soro com os anticorpos contra a raiva prontos. Então, o soro é a defesa pronta, é o remédio pronto, são os anticorpos prontos, quando o nosso corpo não tem tempo para produzir esses anticorpos. Só tipo de curiosidade, o soro em relação a picadas de cobra, tá, gente? Ele é interessante que quando você, se por acaso você seja picado por uma cobra, você identifique na melhor forma possível qual é essa cobra, para que você tome o soro correto. Porque para cada tipo de cobra há um soro diferente. Ah, filha, não dá para me pedir o contato da cobra quando eu fui picado por ela. Então, mas o médico vai te perguntar e o posto de saúde recebe normalmente os soros para combater o veneno das cobras da nossa região. Porque existem espécies de cobras que só dão no norte, que são encontradas somente no norte do Brasil. Então, não há necessidade de soros que combatam o veneno dessas cobras virem, por exemplo, para tombos. Não tem esse tipo de cobra aqui, entendeu? Agora, as cobras que são encontradas aqui no Sudeste, então o posto de saúde tem que ter pelo menos um mínimo de dignidade, né, gente? Uma dose desse soro, em caso de alguma eventualidade. Agora, a vacina é outro tipo de imunização artificial. Só que a vacina é uma forma de enganar o organismo. Por que enganar o organismo? Porque a vacina é o antígeno fraco ou morto. É tipo assim, a vacina da varíola. A vacina da varíola, quando você toma ela, você toma um pouquinho em doses medidas e seguras, por isso que vacina demora tanto a ser produzida, tá? Em quantidades seguras, de não causar a varíola, mas fazer com que o seu organismo comece a produzir anticorpos contra a varíola. Porque se você tiver mesmo contato com o vírus causador da varíola, o seu organismo tem células de memória, então ele já sabe como combater essa virose, tá vendo? Aí, por isso que a vacina demora tanto a ser produzida, igual nós somos loucos para produzir a vacina do Covid-19, mas vai demorar um pouquinho. Por quê? Porque essa vacina eles têm que pesquisar em qual quantidade esse vírus, o Covid-19, pode ser introduzido no organismo, se ele tem que ser morto, tem que ser em pedaços, fragmentado, pode ser introduzido no organismo sem causar a doença, mas fazendo com que o organismo produza anticorpos contra a Covid-19. Porque a hora que você tiver contato com a Covid-19, o seu organismo, já tem anticorpos contra ela e já ataca ela e você nem fica doente, você não vai ficar doente. E se ficar doente, você vai ter uma reação bem mais, simplória, bem simples, não vai ter complicações mais sérias. Então, a vacina é uma forma de induzir o nosso organismo a produzir as defesas. E o soro não. O soro já são todas as defesas prontas. É muito interessante. E como eu estava dizendo, gente, alguns soros são produzidos a partir da retirada do plasma sanguíneo de alguns animais. Não vou contar aqui quais são, tá? Beijos, se inscreva no nosso canal e me ajude a levar a matéria de ciências, biologia e química para mais pessoas. Tchau!